Escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenho aqui uma pequena melodia de uma criança quando iniciou sua carreira, que começou cantando: eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Bíblia, tu és o meu livro, o meu condutor. Bíblia, tu és o meu guia de muito eterno amor. Bíblia, tu és. Nós fizemos uma parada no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 20. E então, amados, quero estar aqui dando uma iniciação aqui na escritura onde eu parei. Mas antes de tudo, quero estar falando a respeito daquela mulher, Lídia, a qual ela se ajuntou mais os apóstolos Paulo e Silas, e eles foram à casa ali para dialogar com aquelas pessoas, com Lídia e a família de Lídia. E ali, então, houve ali uma aceitação dela e de toda a família, o qual passaram a pertencer ao Deus Todo-Poderoso, a servir Deus pela palavra. E mais para frente, após o momento quando eles estavam a caminho para fazer um momento de oração ali, eles depararam com a mulher, uma garota que era muito usada para poder viver nos momentos de adivinhação. E quando Paulo e Silas, eles falavam de Deus naqueles momentos ali, ela vinha se deparando com eles e dizendo, falando, acertando com o espírito de adivinhação e dizendo, porque eles falavam do Deus vivo, do Deus que era o Deus Todo-Poderoso. Mas Paulo, ele presenciando toda aquela agonia daquela garota, então ele viu que aquilo era um espírito de adivinhação, e ele então colocou de frente com ela e repreendeu ela, conforme está escrito aqui no versículo 19. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então quer dizer que um espírito de autoridade tem que haver no cristão, como Paulo teve ali um espírito de autoridade para repreender, expulsar aquele espírito de adivinhação, de perturbação, o qual
esse caso veio a chegar aos ouvidos das pessoas, daqueles homens que lucrava com ela. Então pegou e mandou que prendesse Paulo e Silas, né? E o qual nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo 21. E nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os romanos registrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muito açoites, e os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amados, então é um motivo de muita segurança. Então vou estar encerrando por aqui. Deus abençoe a todos. Muito bom dia. Que a graça de nosso bom Deus seja abundante em cada coração, e que possamos nós estarmos dispostos a dedicarmos-nos cada dia mais a Ele, ao seu trabalho, e possamos ser agradáveis a seus olhos. Que Deus abençoe as crianças, nossos companheirinhos, que são os pregadores de amanhã, os trabalhadores na causa. Que o Senhor vos sustente com saúde, disposição e um bom aprendizado com papai e mamãe acerca da vida. As mãos de Jesus. Você já parou, pensou um pouquinho sobre as mãos de Jesus? Há um pequeno hino que cantávamos, sobre as mãos, e ele diz assim: estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através das minhas mãos, eu pretendo lhes mostrar o sorriso de Jesus. Em Lucas capítulo 24, 39, Jesus se apresentou também outra vez aos seus discípulos quando eles estavam reunidos, e eles ficaram surpresos, assustados. Mas Jesus lhe disse, 36, o verso 24, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas em vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me
e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E estas mãos estão estendidas para abençoar a todos. E de fato, meus irmãos, estas mãos têm abençoado a todos que lhe suplicam, bons e maus. Em todos os lugares, ela tem abençoado todos aqueles que buscam a sua ajuda. Eu li uma pequena história de um livro falando sobre um acontecimento, uma história interessante, que fora um pequeno município, um vilarejo ali no interior da França, que na ocasião da Segunda Guerra Mundial foi muito bombardeado. E na praça central desta vila havia uma estátua de Jesus que fora parcialmente destruída. Terminada a guerra, os moradores da cidade se uniram para reconstituir a estátua. E após alguns meses, conseguiram refazê-la, exceto uma coisa. A estátua estava completamente reconstruída, porém, lhe faltava as mãos. Então ficou uma estátua sem as mãos. E um dia uma senhora já idosa aproximou-se da estátua e ela levava consigo uma placa de bronze e ela colocou esta placa junto aos pés de Jesus. E na placa tinha este dizer: Ele não tem mãos senão as nossas. É uma história singela, mas de bom ensinamento. Por isto, estas mãos que Deus nos deu são as suas mãos. As suas mãos são as mãos de Jesus para continuar a obra de Jesus. As minhas mãos são as mãos de Jesus para continuar a sua obra. Devemos observar um pouquinho carinhosamente sobre esta missão. Vocês, irmãs, irmãos, olhem para suas mãos e vejam o que fazem estas mãos. Estas mãos são as mãos que Ele te deu para serem as mãos dele na continuidade do seu ministério. A igreja é a continuidade do ministério de Jesus. Mãos ocupadas para fazer o bem, mãos ocupadas para ajudar o necessitado, mãos ocupadas na causa do Senhor. E damos graças a Deus, porque Jesus subiu para o céu, levando em suas mãos as cicatrizes da nossa redenção. Mesmo sendo rejeitado por muitas pessoas, assim como é hoje também nos nossos dias. Ele foi rejeitado pela multidão, mas hoje também ele é rejeitado pela multidão. Mas ele subiu aos céus, levando em suas mãos as cicatrizes da nossa redenção. Mesmo sendo rejeitado, tanto nos seus dias como hoje também nos nossos dias, mas a mão dele continua ainda estendida. O profeta Isaías disse isso. A mão dele continua estendida. Isaías capítulo 9, no verso 12.
oferecendo-nos o seu perdão e seu amor e dizendo-nos ainda hoje: vede as minhas mãos, sou eu mesmo. Mãos que trabalham para o bem, mãos que trabalham para o reino de Deus. Nossas mãos são as mãos dele hoje. Aquelas mãos que abençoaram e curaram, aquelas mãos que distribuíram o pão e o vinho aos discípulos, aquelas mãos que na hora da Santa Ceia foram cravadas, aquelas mãos que foram cravadas na cruz para o perdão dos nossos pecados. Estavam ali aquelas mãos que logo depois, na última Páscoa que ele celebrou, instituindo a Santa Ceia, e que hoje nós ainda praticamos, seguindo as suas ordenanças, que devemos praticar até que ele venha. Logo depois, no dia seguinte, aquelas mãos estavam sendo cravadas na cruz para perdão dos nossos pecados. Elas ainda estão estendidas para abençoar, para indicar o dever. E um dia, quando o Senhor retornar à terra, essas mãos que levam as brilhantes marcas do perdão e da graça apontarão galardão para aqueles que forem fiéis, que dedicaram suas mãos à continuidade da sua obra de amor, de graça, de perdão, de misericórdia, de compaixão. E não usaram suas mãos apenas para ajuntarem para si tesouros na terra. Não apenas para isso, mas a história da estátua do Cristo sem mão. Então ela sintetizou, aquela mulher sintetizou aquele bronze, a grande verdade, uma grande verdade, exatamente, de que Deus nos escolheu para sermos cooperadores seus na busca dos perdidos. Ele quer usar as nossas mãos para abençoar e ajudar o semelhante. Paulo nos coloca como cooperadores de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no verso 9. Ele nos diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Edifício de Deus somos nós, cooperadores de Deus. Que privilégio sermos cooperadores de Deus. E este termo, ou poderíamos dizer, companheiro de trabalho, que privilégio nós podemos ter. Você tem, jovem, criança, mãe, pai, todos temos seu companheiro de trabalho de Deus. Que privilégio é esse que você pode desfrutar? Por que não desfruta deste privilégio de tomar a sua posição no corpo de Cristo como companheiro de trabalho de Deus? Você será recompensado. Você é um desses privilegiados. E o que Ele espera de nós? O que Ele espera de vocês, mocidade, jovens, termos na idade? Ele espera a fidelidade, Ele espera a integridade de cada um. Bons trabalhadores na obra, na vinha do Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a mensagem de amor. Trabalhai, orai, vigiai, anunciai.
sejais participantes deste grande trabalho de Deus, porque isso é um privilégio. Rogamos ao Senhor que nos dê o dom necessário do seu Santo Espírito, para que nós possamos fazer esta tarefa que nos compete realizar, fazer com amor, com alegria, com satisfação, como um grande e abençoado privilégio. Sou um trabalhador na seara, sou um ajudante na seara. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Quero eu cantar e orar. Santo, a oração é um trabalho por todos os filhos da terra. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra de amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Isto é um privilégio, não apenas um dever, é uma alegria, não apenas uma obrigação. É uma satisfação ser convidado pelo Pai a trabalhar na seara. Que isso possa estar ajudando você que talvez pensastes, ou quando vier este pensamento de desistir, de parar, estou tão só, tão desanimado, tão desanimada, toma alento, toma ânimo. Jesus por nós teve que ficar só. Todos o desampararam, até mesmo seus amigos preciosos, íntimos. Ele teve que estar só, lá na cruz, com seus pés cravados e mãos naquele madeiro, mas cumpriu a sua missão. Então você, estas mãos que Deus te deu, elas foram dadas para que você possa abençoar o seu semelhante, possa ajudar aquilo que você pode fazer na seara. Faça com amor, dedicação. E eu oro para que o Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos que desejam estar ativos, animados, prosseguindo, falando a alguém uma palavra de vida, ajudando aqueles que estão necessitados, estão fracos na fé. Fortifica-te nisto, pela graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Tenha saúde no corpo, na alma e no espírito, para desenvolver a sua missão neste reino de Deus, o reino introduzido por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.